Deus muitas vezes nos fornece listas desconcertantes. Fraco, pequeno, desprezado e improvável são qualidades essenciais que Deus busca em seus servos, e Ele, a gente podia dizer, escolhe essas qualidades com grande intencionalidade. Se você não acredita em mim, por exemplo, nós podíamos olhar Paulo dizendo: porque vede, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus mesmo, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são nada, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, de 26 em diante. É meio inacreditável, né? Veja, a estranha lista de qualificação que Deus deu para posições incrivelmente importantes na história do mundo é assim também. O pai, por exemplo, e a mãe do povo, da aliança de Deus, da onde todo o propósito de Deus viria, devia ser um casal infértil e idoso, pagão, um adorador da lua. É o que a gente vê em Gênesis 17, 6 e 8, e depois de 15 a 16, o maior rei de Israel, não é? Devia ser um pastor de ovelhas, adolescente ainda quando fosse identificado, apesar de ser necessário muitos anos até que ele ocupasse de fato o trono, como está em 1 Samuel 16, de 11 a 13, devia ser músico, poeta, devia viver como um fugitivo, se escondendo em cavernas, no deserto, em constante ameaça de assassinato por um período de muitos anos, como está em 1 Samuel 20, verso 3. Não são as qualificações que você buscaria em alguém que fosse o rei mais importante da história, do qual viria o rei que vai reinar para sempre, não é? No trono eterno. E quando a gente olha para o Messias, ele devia ter formação em carpintaria, como Marcos 6,3 mostra, devia ser criado em uma cidade que era totalmente insignificante, desprezada, não é? Como está em João 1,46. Ele não devia ter nenhuma educação teológica formal, como João 7,15 mostra. E quando nós olhássemos para um apóstolo, líder entre os apóstolos, ele devia ter a experiência apenas na indústria pesqueira, não devia ter nenhuma educação teológica formal, como vemos em Mateus 4,18 e Atos 4,13, olhando para o apóstolo Pedro. E o teólogo, o maior teólogo de todos os tempos, o teólogo maior entre os apóstolos, apologista e missiologista, enfim, o homem que Deus mais usaria, devia ser o mais zeloso perseguidor dos cristãos nas páginas da Bíblia, como está em Atos 8, verso 3. Então nós podemos saber abstratamente que Deus ama usar a fraqueza e o quebrantamento. Podemos achar isso até, eu diria, encorajador em uma história da Bíblia, numa biografia de um missionário que a gente possa estar lendo. Podemos até ensinar ou pregar a outros a respeito disso, mas quando se trata das nossas próprias qualificações, é quase sempre uma surpresa, eu diria, desagradável e até desconcertante que Deus queira destacar nossas fraquezas diante de todos. É por isso que nós, como Moisés, às vezes desejamos que Deus simplesmente escolhesse outra pessoa para a designação do propósito que Ele tem. Mas Deus, Ele tem um propósito muito estratégico para
para esse projeto, para ele ser dessa forma que ele é. Que se nós de fato somos chamados por ele para fazer, fará com que nossas fraquezas se tornem uma fonte de alegria e não de vergonha. Não é? Nós podemos pensar em que Deus devia enviar outra pessoa. Moisés é uma escolha estranha de Deus, junto com aquelas outras que a gente viu. O que estava na lista de qualificação de Deus para o líder do êxodo de Israel, para o maior profeta da antiga aliança? Ele devia ser um membro judeu, mas da realeza egípcia, criado como um egípcio, como está em Êxodo 2:10. Devia cometer assassinato e fugir por causa disso, como está em Êxodo 2:12 e 15. Então devia viver depois disso na obscuridade como um pastor de ovelhas, um fugitivo, não por um pouco de tempo, mas por 40 anos, como está em Êxodo 2:15, 7:7. E juntando a tudo isso, ele devia ser um orador público ruim, não é? Como ele mesmo declara ser em Êxodo 4:10. Então a história de Moisés é inspiradora, mas realmente nós precisamos nos colocar no lugar de Moisés, bem na frente ali da sarça ardente, e você se sentiria qualificado para confrontar Faraó e exigir a libertação de sua força de trabalho escrava total, do homem mais poderoso do mundo, com o exército mais poderoso do mundo? Moisés certamente não se sentia qualificado nem pronto para isso. Ele tinha uma longa lista de objeções a essa escolha de Deus, e ele colocou essas objeções, como o Êxodo 3:13 a 4:12 mostra para nós. E quando Deus não se moveu do seu propósito, Moisés finalmente saiu e disse: "Oh meu Deus, por favor, mande outra pessoa." É o que ele diz em Êxodo 4, verso 13. Envie outra pessoa. Essa é a resposta amedrontadora de uma pessoa que não apenas sente, mas sabe que é muito fraca para fazer aquilo que Deus está designando ela para fazer. Sim, a resposta carece de fé, não é? Envia outra pessoa não é uma resposta que exalte a fé, mas como avaliação, é uma avaliação precisa. Em sua própria força, Moisés não será capaz de cumprir a tarefa que Deus manda ele fazer. Em sua própria força, Moisés não é capaz de fazer nada que Deus quer que ele faça. Então, tremer é totalmente apropriado nesse caso. Agora, você já se sentiu assim? Eu certamente já me senti assim muitas vezes. Na verdade, eu tenho a tendência de sentir isso mais agora, na minha idade, do que quando eu era mais jovem. Porque eu estou mais em contato com as minhas fraquezas e limitações há bastante tempo. Agora, eu tenho falhas em meu currículo, muitas falhas em meu currículo, e em grande parte devido à minha confiança, agora perdida, em minha própria sabedoria e capacidades. Então eu reconheço essa tendência como falta de fé, mas posso me identificar com o que Moisés falou, a preferência de Moisés em vagar com seus rebanhos pelos montes desertos, pelas tranquilas colinas de Horebe, em vez de aceitar a designação de Deus de desafiar o homem mais poderoso do mundo. Sabe? Ele está dizendo: Senhor, eu tenho certeza de que há pessoas mais qualificadas do que eu, não é? Eu realmente prefiro ficar escondido na segurança da obscuridade. Mas nós estamos andando num terreno onde pontos fracos são qualificação.
essa resposta de Moisés, embora humanamente compreensível, perde o foco no qual todos nós, como filhos de Deus, devemos estar. Deus nunca nos chama para qualquer responsabilidade do reino, não é, que possamos assumir por conta própria ou por alguma capacidade que tenhamos. Então não importa se alguém é chamado para confrontar Faraó, o homem mais poderoso do mundo, com seu exército e riqueza, ou amar seu próximo o suficiente para compartilhar o evangelho com ele, no trabalho, na faculdade, na escola. Ninguém pode fazer o que somente Deus pode fazer: endurecer ou abrandar o coração humano, como está em Romanos 9,18. Todo poder pertence a Deus, como diz o Salmo 62,11. Não é que ele tem muito poder, mas todo poder pertence a ele. E a menos que seja Deus trabalhando em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, todo o nosso trabalho será sempre em vão. É o que Paulo diz em Filipenses 2,13. Então, se não temos um senso agudo, profundo, da nossa inadequação para qualquer tarefa que Deus nos dá, não estamos em contato com a realidade. E é fundamental estarmos em contato com a realidade. Então, quando se trata de fazer qualquer coisa com a intenção de exibir, manifestar a glória de Deus, avançar o reino de Deus, proclamar sua palavra a um mundo resistente e que ama as trevas e odeia a luz, ganhar pessoas perdidas, pastorear almas, combater poderes demoníacos e mortificar nosso pecado interior persistente. A única coisa que podemos dizer é nos juntar a Paulo e dizer: quem no mundo é suficiente para essas coisas? É o que ele diz em 2 Coríntios 2,16. Fraquezas são qualificações necessárias para os servos de Deus, por isso mesmo, por esse propósito. Que propósito? Tornar explícita, tanto para nós e para o nosso mundo que está assistindo, que não somos suficientes para absolutamente nada. Deus coloca o seu tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder vem de Deus e não de nós. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,7. Nossas fraquezas, aquelas mesmas coisas que pelas quais nos envergonhamos e desejamos não ter que lutar, aquelas coisas que queremos esconder uns dos outros e do mundo, aquelas coisas que nos fazem querer pedir a Deus para enviar outra pessoa, aquelas fraquezas são uma parte crítica da nossa missão, eu diria, do propósito de Deus. Elas fazem parte da estratégia de Deus para se revelar ao mundo. É pelas nossas fraquezas, mais do que pelas nossas forças, que Deus demonstra que existe e recompensa quem confia nele e o busca. Não é? Ele diz assim para nós em Hebreus 11, verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, houve um homem que falou que estava feliz, contente e alegre em ter fraquezas. Paulo, que todos nós sabemos que tinha muitos pontos fortes e admiráveis que nós desejaríamos ter, entendeu essa verdade profunda e chegou a um ponto onde ele pôde dizer: portanto, eu vou me gabar ainda mais alegremente de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por amor a Cristo, então, estou contente com fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições, calamidades, pois quando estou fraco, então sou forte.
Ele diz isso em 2 Coríntios 12. Normalmente nós não queremos que as pessoas nos vejam em nossas fraquezas, ou sendo insultados, ou em dificuldades, em perseguição, em calamidades. Ora, não ouça isso como se fosse de alguém tão imensamente talentoso, sabe? Não ouça isso de Paulo como se ele fosse alguém tão imensamente talentoso que está fora de sintonia com um tipo de fraqueza humilhante com que nós, eu e você, meros mortais, lidamos diariamente, não é? Provavelmente nós mal compreendemos o quanto as várias fraquezas de Paulo foram expostas ao mundo. E quantas privações, e tristezas, e tentativas fracassadas, aparentemente impossíveis, ele realmente experimentou. O que sabemos, e o que precisamos saber, é que Jesus disse logo após a conversão de Paulo: eu lhe mostrarei o quanto você deve sofrer por causa do meu nome, em Atos 9,16. E o sofrimento e a fraqueza de Paulo não eram punitivos, porque ele havia perseguido os cristãos anteriormente. Não, Jesus pagou por isso. Jesus pagou por todos os pecados do apóstolo Paulo. Então, em vez disso, essas coisas foram uma forma significativa pela qual a força de Deus foi revelada ao mundo e a todos nós. Tanto que Paulo se gabou de tudo o que fez ele parecer fraco aos olhos do mundo, aos olhos da cultura dele. Não é? Porque em suas fraquezas as pessoas viram que a única força que ele tinha vinha de Deus. E é por isso que temos nossas fraquezas. Elas são talvez mais do que nossos pontos fortes, ou daquilo que nós poderíamos achar ser nossos pontos fortes, o que nos qualifica para servir onde Deus nos coloca em seu reino, sabe? Não para fracassarmos. Eu diria que nada nos ensina a dependência devota como o desespero que vem por ser designado para fazer o que você não pode fazer sem Deus, que você sabe que não pode fazer sem Deus. Os humanos ficam impressionados com toda a gama de forças e capacidades humanas, mas Deus só se impressiona com uma força humana, uma que Ele dá, sabe? Uma fé e dependência forte. Porque a fé é uma dependência da força de Deus. E é por isso que quando Deus nos chama para nossos vários e diversos papéis em seu reino, Ele realmente se certifica de que nossos chamados ofereçam muitas oportunidades de expor nossas fraquezas. Quanto mais a gente entende por quê, mais essas oportunidades se tornam ocasiões de alegria em vez de vergonha. Não é? Quando nossa incapacidade é clara diante de todos, nós dependemos somente daquilo que Deus pode fazer. E nós podemos realmente dizer: contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele recebe toda a glória e nós recebemos toda a alegria de sabermos que em nada e para nada nós somos suficientes. E isso enche nosso coração de alegria e dependência cada vez mais contínua de Cristo, e expõe o valor infinito dele ao mundo. Amém, querido. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.